E se um acidente fora dos padrões acontecesse e duas pessoas viessem a óbito de uma maneira assim que você nem imagina? Bom, esse é o mote inicial do livro da Mariana Salomão Carrara, Não Fossem as Sílabas do Sábado, um romance assim que eu acho que uma das últimas coisas que eu mais gostei de ter lido, principalmente esse ano, apesar de não ser um livro desse ano, e é sobre ele que eu vou falar aqui hoje. Sou Nata Matos, sou editora do Literatura BR, um portal que existe há 20 anos e que também é um podcast e uma editora de autopublicação. As informações ficam aqui na descrição desse vídeo, beleza? Olha só, eu queria falar um pouco de como foi a minha impressão de ter lido esse livro, mas na verdade eu ouvi o livro, né? Eu ouvi e ouvi muito atento enquanto arrumava a casa, enfim, lavava louça e tudo mais. Tem muita gente que não se dá com audiobooks, mas eu tenho percebido que eu consigo ouvir e prestar muita atenção, consigo focar bastante nisso. E eu fiquei assim feliz de ter ouvido esse livro da Mariana, porque eu já tinha lido outro livro dela, publicado pela Nós também, e aquele Se Deus Me Chamar Não Vou, né, que a gente vai ter uma história contada a partir do olhar ali, digamos, um pouco mais infantil, rememorado, né, e esse romance de Agora Não Fosse as Sílabas do Sábado, eu gostei muito porque ele parte de uma ideia trágica, e que traz uma certa ironia, mas para a gente trabalhar umas outras questões. Eu acho que não tem nada de spoiler aqui, é o mote do livro e ele vai estar aí pelas sinopses aí da vida. A gente tem um cara que está em casa e a sua mulher está fora, ela foi, enfim, fazer compras e ela está vindo para casa com um quadro, e esse quadro, pelo que ela diz, é algo assim muito fora dos padrões para que ela consiga levar sozinho até em casa. Então ela liga para ele e pede para que ele vá ajudá-la lá onde ela está. Só que quando ele vai descendo o prédio e ele vai saindo do prédio, alguém se joga pela janela. E esse alguém, quando se joga pela janela, cai em cima do marido da mulher que o ligou. Então, assim, a gente vai contar a história de Ana e de Madalena. Ana seria essa mulher que estava fazendo compras e que estava voltando para casa com essa tela e que ligou para o marido. E o marido de Madalena acabou por se jogar e cair em cima, né, aí do marido da Ana. E aí a gente vai ter, a partir desse momento trágico, todo um desenrolar a partir da visão da Ana. De como as coisas aconteceram, de como ela compreendeu as coisas, de como ela conversou com o delegado, de como ela passou a cuidar, a criar a sua filha sozinha, né? E como essas memórias elas vão ser construídas, as memórias do passado para a Ana com o seu marido que faleceu, e como as memórias dela e sua filha vão ser construídas também a partir de uma relação que vai se criar com Madalena. A gente vai ter um olhar altamente, não diria repugnante, mas com uma certa, com um certo gosto de ranço, digamos assim, pela vizinha, a Madalena. A Ana não quer saber dela. No entanto, a Madalena carrega consigo uma culpa também, e que a gente muitas vezes não tem conhecimento, justamente por Ana fazer a narração desse livro, né? Então a gente vai acompanhando toda essa dor que a Ana sentiu e sente ainda por André, seu marido, ter sido meio que assassinado aí pelo marido da Madalena, de ter se jogado. Então, o que mais chama a atenção em todo o livro não é o mote do livro, que é esse momento trágico, mas sim como a gente vai ter essa relação social entre Ana e Madalena, que são vizinhas que até então praticamente pouco se conheciam ou quase nada, e de como também Ana e sua filha vão criar relações com Madalena, e como Madalena vai passar a ser uma figura importante para ambas. Madalena carregando uma determinada culpa, que não sei se é a culpa de seu marido ter matado o marido de Ana, mas uma culpa por talvez não ter segurado as rédeas da sua vida, talvez antes que isso acontecesse, por algumas questões que ocorriam no casamento e que muitas vezes a gente não sabe, porque quem conta é Ana. Eu acho que a escrita da Mariana Salomão, ela é, como é que eu posso dizer? Ela é muito fugaz, assim, ela é muito rápida nas transições das cenas que vão se desenrolando, e ela também ela é muito, como é que eu posso falar? Ela traz uma certa complexidade sem fazer com que tudo aquilo se transforme em algo modorrento, se transforme em algo altamente depressivo. É um livro que traz consigo
um peso muito forte, porque a gente vai ter questões de pessoas que estão em estado de depressão, de pessoas que estão se sentindo solitárias, de pessoas que a gente vai acompanhar a jornada aí por mais de uma década, né? Assim, e não fica algo fragmentário, os saltos temporais são muito bem realizados e ela faz com que a gente reflita sobre o nosso estado de estar, digamos assim, na vida, né? Porque tudo isso é para a gente não se colocar no lugar de Ana, não se colocar no lugar de Madalena, mas ao mesmo tempo em que nós olhamos para elas a partir da narrativa, da narração de Ana, a gente encontrar duas pessoas que estão agora nesse momento fora de órbita e que, quando começam a dialogar, elas conseguem orbitar entre si, né? Assim, tendo ali a filha de Ana em meio a isso. Madalena vai se transformar numa pessoa importante, é como se fosse, digamos, uma tia, mas que é quase uma relação, essa amizade que não existia, ela passa a ser construída de um lugar praticamente vazio, inócuo, digamos assim. E justamente porque Madalena se vê na possibilidade de preencher também um vazio que ela carregava consigo, né? E essa culpa também que ela carregava. Então, assim, é chocante o que acontece no começo do livro. É curioso como Ana vai passando por tudo isso e com determinadas ironias. Algumas coisas que ela vê ao seu redor, eu acho que é uma maneira de escape também dela fugir daquele estado em que ela se encontra, daquela consciência que a faz com que vá para o abismo, mas ela tem uma filha da qual ela precisa cuidar, a qual ela ama muito, e Madalena começa a se inserir no meio disso tudo, vindo arrumar os seus armários, vindo se meter nas suas gavetas, vindo fazer coisas que Ana não queria que ela fizesse, mas ao mesmo tempo ela começa a se acostumar com isso, porque Madalena também começa a ser parte da vida financeira de Ana, começa a prover determinadas questões que era necessário para que Ana pudesse continuar existindo, pudesse continuar realizando as ações do dia a dia. E é muito curioso como tem uma parte do livro em que Ana se vê em meio a tudo isso e ela pensa e ela conversa com o advogado porque ela precisa também ter uma indenização para que possa ali, enfim, acabar sobrevivendo àquelas questões financeiras, porque ela já não tem mais condições de trabalhar e tudo mais. E Madalena começa a entrar nesse caminho e Ana acaba não indo para frente para cobrar Madalena, porque Madalena pensava que elas poderiam dialogar sobre isso, enfim. Para além disso, a gente tem ali aquele momento inicial também onde Ana vai se ver perante o delegado, vai discutir no sentido de dialogar com o porteiro que viu tudo, em saber como que tudo aconteceu. Ela vai carregar com ela uma culpa também em algum momento, porque ela acha que ela não precisava ter ligado para André, que o quadro não era tão grande assim, que ela poderia ter chegado até a sua casa, o seu apartamento, o seu condomínio, sem ter feito a ligação para André, para que ele fosse até ela e que a encontrasse lá do outro lado da rua onde ela estava. Então, essa jornada da protagonista, essa dor dessa perda, tudo a gente fica sabendo pelo olhar da Ana. E é curioso como a viúva do homem que se joga, do homem lá do décimo andar, que é Madalena, a gente não fica sabendo tanto como Madalena passou por aquilo. A gente não sabe se Madalena tinha alguma intenção quando ela vai ajudar a Ana e depois essa intenção se modifica. O que a gente fica sabendo é que Madalena se insere na vida, sem sombra de dúvidas, de Ana e que tudo isso passa a existir de uma maneira para além do que a gente imaginava. E é uma relação que Ana não vê mais uma possibilidade de existência sem a presença de Madalena. E é muito bom como as coisas se constroem assim. Essa premissa inusitada dessa tragédia, a escrita da Salomão Carrara, que traz essa ironia em meio à culpa, à angústia, todo esse contexto aí, ele acaba, até notei aqui, ele se torna um pilar emocional, né, que sustenta a reconstrução da vida da Ana, da sua filha recém-nascida, mas ao mesmo tempo também de Madalena, né. Então, assim, é um livro que eu gostei muito. Eu espero que vocês possam ler. A gente tem um desenvolvimento dessas personagens, evidentemente, a gente acompanha o desenvolvimento mais profundo da Ana, dessa amizade que se forja na dor dos dois lados, dessa necessidade de uma ser o pilar, aí, para pegar uma palavra que eu acabei de dizer, o suporte de uma da outra. E eu acho que
de alguma maneira isso vai nos tocando e vai fazendo com que a gente olhe para outras coisas ao nosso redor. Eu acho que a literatura é muito isso. Eu acho que a gente, quando a gente não necessariamente se vê refletido no outro, mas quando a gente compreende um pouco a dor do outro, a gente começa a olhar de uma maneira diferente para as coisas que estão ao nosso redor e tentar encontrar também possibilidades reais de melhorias nas relações sociais, por exemplo, que nós temos aí no dia a dia. Então, é um livro assim que ressignifica até também, para além disso tudo, o luto, a solidão, né, essa angústia de perder alguém. E é um livro que, num primeiro momento, eu fiquei achando que não seria um livro bom de se indicar para alguém que acabou de perder um ente muito querido. Mas, conversando com outras pessoas e que leram esse livro em momentos em que estavam passando por uma dor muito grande, muitas delas comentaram que o livro ajudou a que elas saíssem aí desse lugar mórbido, digamos assim, desse lugar de isolamento e que acabassem procurando ajuda, que acabassem buscando os braços amigos de familiares e de amigos. Então é um livro muito forte, é um livro que eu recomendo demais e com certeza realmente foi uma das melhores leituras que eu fiz nos últimos anos. Dois de Dois, né? Mariana Salomão Carrara, eu li 2 livros dela e os 2 eu achei assim fenomenais. E fica essa dica para vocês. E se você chegou até aqui, se você gostou desse vídeo, você curte ele. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever também, tá bom? Não se esquece de nos acompanhar nas outras redes sociais e de quem sabe aí ouvir o nosso podcast, tá bom? Lá nas outras plataformas aí de streaming. Um abraço!